Olá, professores e professoras de judô de todo o nosso Brasil e também fora dele. Meu nome é Fernando Hirakawa, sou judoca desde criança e atualmente estou no sexto dan. Sou aqui de São José dos Campos, estado de São Paulo, e nós estaremos falando sobre o judô escolar. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Saúde é essa que todos nós, como praticantes de judô, precisamos ter para o nosso dia a dia, para suportar o treinamento e também para fortalecer o nosso corpo. Espero que vocês apreciem aquilo que nós vamos falar nesse vídeo. Para começarmos a nossa conversa, é preciso lembrar que houve, em 2020, uma cooperação entre os governos do Brasil e do Japão para que o judô ele fosse intensificado a sua prática em todos os âmbitos, e principalmente no âmbito escolar, visando uma melhora na educação e também na disciplina dos alunos. E é bom nós lembrarmos que o fundador do judô, Sensei Jigoro Kano, fundou o judô para auxiliar na educação do praticante. Sendo assim, quanto mais cedo nós trabalharmos com essas crianças, a chance de nós ajudarmos no desenvolvimento da educação dessas crianças é muito maior. Sendo assim, nessa cooperação entre os países, visa-se também a inclusão de pessoas idosas e também de pessoas deficientes. Nós temos visto, principalmente aqui na nossa região, no estado de São Paulo e do Vale do Paraíba, uma crescente na inclusão das pessoas com deficiência no judô. Existem competições voltadas para esse público e tem sido realmente uma grande vitória para o judô paulista e acredito que o judô nacional e até mesmo internacional. É bom nós falarmos também que o judô ele é necessário ter uniforme, que é o judogi. É composto pela calça, pelo casaco e pela faixa e também o chinelo. Nós sempre aconselhamos e orientamos os nossos alunos a utilizarem os chinelos, a fim de evitar que o dojo, o tatame, ele suje. Dessa maneira, o nosso judogi, que é branco, também vai absorver essa sujeira. Vale lembrar também que o judô escolar não difere em nada do judô nas academias e o judô também de alto rendimento. O que vai diferenciar, é claro, é a intensidade do treinamento e o volume de treinamento. Existem escolas, por exemplo, que têm 2 aulas por semana, com menos de 1 hora de duração. Outras escolas têm apenas 1 aula por semana. Ou seja, a intensidade e o volume são bem menores que numa academia, onde os alunos, os atletas, melhor dizendo, treinam todos os dias. Algumas classes já treinam 2 vezes em 2 períodos do dia. Mas isso não quer dizer que o judô seja diferente. E falando nessa diferença, eu acredito e até peço aos senhores e senhoras que ensinem o judô verdadeiro, o judô tradicional, como eu falei anteriormente, com o judogi branco. Nós sabemos que existem as cores branca e azul. Eu sempre procuro orientar aos alunos que o judogi azul ele é necessário para aqueles que são federados e de uma certa idade para cima. Então, dentro das possibilidades, vamos manter essa tradição do nosso judô. Partindo agora para alguns exercícios básicos do judô, executados e praticados desde os seus primórdios, que nós devemos manter hoje também. Que, além de fortalecer o nosso corpo, ou o corpo do praticante, de forma saudável, ele é muito necessário e é muito utilizado também nas técnicas na luta no solo, meu azar. Então, o primeiro exercício é o jacaré. Vou pedir aqui a minha ajudante, Rafaela, para mostrar o jacaré. Veja que elas puxam com os cotovelos, os dedões dos pés estão auxiliando no deslocamento. Então essa é a forma correta de fazer o jacaré. O segundo exercício agora, Rafaela vai mostrar o camarão. Observe um camarão. Empurrando o quadril já não está tocando no tatame para dar leveza ao movimento. O cotovelo
chegando até no joelho, ou melhor dizendo, o joelho que chega no cotovelo, né? E agora o terceiro exercício, o camarão ao contrário. Os japoneses chamam de gyakuebi. Observe aqui o camarão ao contrário. Essa é uma forma, e a outra forma, Rafael? O quarto tipo de exercício é o camarão de lado, chamado Yoko-ebi. Observe aí, por favor. Necessário uma sincronização de tronco e pernas. Né? E os braços também trabalham junto para a execução desse exercício. Alguns exercícios também básicos que nós utilizamos com as crianças para o fortalecimento dos membros superiores e inferiores. Pessoal, não estou falando de carga. Não é necessário carga de forma nenhuma. Isso nem no judô. Não estou falando nem de judô, mas de educação física. Né? O próprio peso do corpo que a criança está transportando vai ajudar no fortalecimento. Então temos alguns exercícios aqui. Por exemplo, o camelo. Nós chamamos de camelo, né? Você pode usar outra nomenclatura. Para trás, visando localização, noção de espaço, para trás. Depois nós temos o caranguejo. Você pode criar aí os seus exercícios, tá bom, pessoal? Para trás. Nós temos também o saci, que é pulando com uma perna só. Depois volta com a outra perna. Mais um exercício. O salo. Para frente, para trás. Sempre apoiando as mãos. E também temos o pato. Dê uma olhadinha aqui no pato. Para frente. Para trás. É claro que algumas faixas etárias não vão conseguir executar todos esses exercícios. E isso o professor tem que ter essa visão, não é? Mas com o tempo, a criança ela vai conseguir executar de uma forma bem interessante. Vamos falar sobre os rolamentos e as quedas. Primeiramente, cambalhota para frente. Rafael, por favor. Apoia as mãos. Mais uma vez, Rafael. Sempre protegendo a cervical, não é? Os exercícios de locomoção são fundamentais para o fortalecimento dos membros superiores e inferiores, para ajudar nessa parte. Rolamento para trás agora, Rafael. Instrua o aluno a tirar a cabeça, né? Joga a cabeça para um lado, as pernas para o outro lado. E também, com muita cautela e supervisão, podemos também ensinar as estrelas. Muito bem. Rafaela pode sentar aqui. Passamos para as quedas, iniciando sempre na posição deitado. Então vai deitar, pernas flexionadas. Se conseguir, os mais novinhos é um pouco mais difícil, porém com o tempo eles vão adquirindo essa resistência no pescoço, não é? Musculatura do pescoço. Então, se conseguir, cabeça levantada, braços acima do corpo estendidos e batendo as mãos. Depois, batendo as mãos junto com os pés. Trabalhando sempre a batida junto. As mãos junto com os pés. Depois que nós fizemos a queda na posição deitada, passamos agora iniciando na posição sentado. Então, o aluno vai ficar sentado com os braços estendidos à frente, justamente para evitar que ele apoie as mãos ou os cotovelos. Então vai deitar, bater as mãos e sentar. Um pouquinho mais forte. Muito bem. Próxima etapa. Agachado. Braço estendido à frente. Vai rolar para trás, bater as mãos e voltar à posição agachada. Mais uma vez. Próxima fase, de pé. Braço estendido à frente também.
vai agachar, rolar para trás e bater as mãos. Mais uma vez. Sempre lembrando que, ao agachar, o aluno deve ir ao máximo para evitar que ele bata o bumbum, evitar lesões no cóccix. Então agacha ao máximo e faz essa queda. A próxima etapa vai ser em movimento, já entrando no Ushiro Ukemi propriamente dito. Então, braço estendido à frente, 3 passos, agacha, deita e bate. Mais uma vez. Dependendo da habilidade do aluno, também para trás. Nós chamamos de Ushiro Mawari Ukemi, que pode ser feito com rolamento, evitando sempre de bater na cabeça. E agora com o rolamento para trás. Passando agora para o Zenbo Kaiten Ukemi, ou Mae Mawari Ukemi, o aluno começa batendo primeiro a mão para fixar o movimento, pois na queda anterior ela bateu as 2 mãos, então agora mudou a posição, né? Então, acertando aqui a posição, né? Cabeça sempre levantada, batendo primeiro a mão. Depois, batendo a mão junto com os pés. Agora para o outro lado, acerta a posição primeiro, a mão, e junto com os pés. Depois, vamos fazer alternadamente, uma vez para o lado esquerdo, uma vez para o lado direito. Feito isto, vamos passar agora para a queda completa. Rafaela, vem aqui. Posso começar primeiro na posição ajoelhada. Então, ela vai avançar o pé à frente, apoia as mãos no tatame. Ponto importante. A cabeça, né? Fixando o olhar para o lado do pé que ficou para trás, para que a queda seja executada de forma correta. Vamos lá, Rafael. Sempre protegendo a cabeça, para que o aluno, né, não tenha lesões. Agora volta um pouquinho, Rafael, vamos fazer para o outro lado, com o outro pé na frente. Depois, com o tempo, o aluno vai estar apto a fazer o Ukemi já em pé. Para o outro lado agora. Ela fez o mesmo lado, mas ela vai fazer agora o outro lado agora. Acontece. Pé esquerdo à frente. Isso é bom acontecer para vocês verificarem que o aluno, a criança, vem aqui, Rafael, ela tem dificuldades, né? Todos nós temos dificuldades. A criança, em relação à lateralidade, esquerdo, direito, ela vai ter dificuldades, mas entra agora aí a função do sensei, do professor, que é a paciência, de estar sempre corrigindo, sempre ensinando certo. E no final eu tenho certeza que o aluno, a aluna, o menino, a menina, ela vai conseguir executar de forma correta os movimentos. É bom que seja corrigido sempre, quero frisar aqui isso, para que o aluno não continue executando de forma errada o movimento. Partindo do começo, que é o que todos nós aprendemos lá atrás, a primeira coisa que se faz ao adentrar no dojo é a saudação, não é isso? É o Ritsurei, a saudação em pé. É bom nós frisarmos também que sempre falem, digam os nomes em japonês, né? Por mais que seja difícil da criança assimilar no início, com o tempo ela vai aprendendo. Isso vai fazendo parte do vocabulário deles. Então a saudação, não é isso? Os calcanhares unidos, a posição de sentido, vamos dizer assim, né? Como nós aprendemos com os nossos senseis, e a inclinação à frente. Vou fazer agora
de lado para vocês observarem. Essa é a saudação em pé, que é feita ao adentrar no dojo e também quando vai fazer o uchikomi, por exemplo, a execução das técnicas. Então sempre frisar essa questão da saudação. Lembrando que não é simplesmente um cumprimento, pessoal, mas tem que partir de dentro, né? Lá do seu interior. Essa necessidade que você tem de ter alguém para estar te auxiliando no treinamento. E falando em saudações, nós podemos já linkar o Shisei, que são as posturas, não é? Então, já falei aqui o Chonguritsu. Depois que efetua a saudação, próxima etapa, o Shizen Hontai, postura natural. Depois, quem é destro, Migi Shizentai. Canhoto, Hidari Shizentai. Depois nós temos Jigotai, postura defensiva. Migi Jigotai, postura defensiva direita. Hidari Jigotai, postura defensiva à esquerda. Então, fundamentos do Shisei, postura. Ligado a isso, nós já podemos falar da pegada, ou Kumikata, não é? Pegada tradicional, de direita, mão direita na gola, né? Na altura correta, mão esquerda na manga, né? E Migi Shizentai para os destros e Hidari Shizentai para os canhotos. Então já colocamos aqui alguns fundamentos que nós temos que ensinar desde o início da prática. E quero também aqui ressaltar que a procura pelo judô tem sido cada vez mais precoce. Nós temos alunos aí de 2 anos, 3 anos de idade, às vezes até menos, onde os pais procuram para disciplina, para a saúde, né? Eu tenho relatos de crianças que tinham problemas respiratórios, mas na prática ou enquanto praticavam judô, isso ajudava eles a ter mais saúde. Então, falamos em kumikata, em pegada, formas de pegadas, as que são básicas, né? Esquerda e também direita. Muito bem. Falamos em saudações, Shisei e em pegada. Então, só para a gente exemplificar e mostrar as formas de pegada, né? Então, destro, já pegada com Migi Shizentai. Canhoto, mão esquerda na gola, mão direita na manga. Hidari Shizentai, a postura. Aí eu tô continuando a falar sobre fundamentos. Nós já vimos Kumikata, Shisei, não é? Já vimos Ritsurei, saudações, não é isso? Saudação em pé. Tem também a saudação ajoelhada, que eu usarei. Vou mostrar aqui para vocês. Sempre esquerda primeiro, direita, observando o dedão do pé direito sobre o dedão do pé esquerdo. Faz a inclinação à frente. Volta. Vou mostrar de lado essa inclinação. Para levantar, processo inverso. Direita e depois esquerda. E vamos falar agora sobre mais um fundamento importante. Na verdade, todos os fundamentos são importantes. Vamos falar sobre Kozushi, que é o desequilíbrio. Ele é composto ou subdividido em 8 partes, não é? Alguns falam e exemplificam como os pontos cardeais, não é? Então nós temos desequilíbrio à frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Já temos 4. Para a direita, à frente na diagonal. Para a esquerda, à frente na diagonal. Para a direita, atrás, diagonal. E esquerda, atrás, diagonal. 8 direções da Kozushi. Podemos falar também já sobre o Shintai, que é a movimentação, que é composto por
3 tipos de deslocamento, que são eles: Ayumiashi, maneira natural de andar. Ayumiashi, maneira natural de andar. Suriashi, andando, arrastando os pés. Tá? Arrastando os pés. Progressão lateral. E a terceira maneira, Tsugiashi, um pé após o outro. Para trás. Fundamento importantíssimo na prática do judô. Falando ainda mais um fundamento, é o Tai Sabaki. São os giros, a esquiva do corpo. Não é? Então nós temos também 8 formas de Tai Sabaki. Não é? Direita à frente, a esquerda à frente, a esquerda atrás, direita atrás. Depois nós temos a frente com giro, a direita, e agora a frente com giro à esquerda. Ou seja, Migi Ashi Mae Mawari Sabaki, Hidari Ashi Mae Mawari Sabaki. E por último, nós temos Hidari Ashi Ushiro Sabaki, Migi Ashi Ushiro Sabaki. E não sei se vocês perceberam, mas o rastejar dos pés se fazem presentes também nesse fundamento. Tal a importância da junção e do alinhamento dos fundamentos. Falando sobre técnicas, há uma dúvida se o aluno consegue guardar os nomes das técnicas em japonês. Por experiência própria, eles conseguem, desde o mais pequenininho, ou a partir deles. Como eu falei no vídeo anteriormente, nas quedas, é necessário ter paciência e sempre estar ensinando. Então, os nomes sempre em japonês, os termos técnicos. O que ensinar? Eu costumo ensinar as técnicas mais básicas, eu acho que vocês também devem fazer assim. Técnicas de Ashiwaza, né? Com a nomenclatura correta. Koshiwaza, as mais que a criança consegue fazer. E nós procuramos fazer aqui no nosso dojo, além das técnicas básicas, também acrescentamos o Renraku Renkawaza, que são as combinações, as sequências, né? Kaeshi Waza, contra-golpe. Para os pequenos a gente procura não ensinar ainda, porque é bem complexo. Mas também falando de Sutemi, que são as técnicas de sacrifício, também nós não ensinamos para as crianças, até porque no nosso estado, aqui em São Paulo, para as primeiras classes, não é permitido utilizar de Sutemi Waza e nem as técnicas ajoelhadas, justamente para preservar a integridade física do nosso aluno. Também vale destacar que é necessário, preciso, que o professor ele fale a história do judô, não é? Tanto do início do judô, a sua criação, o seu criador, Sensei Jigoro Kano, em que ano foi criado, aonde, tudo que foi tratado até os nossos dias. E eu também quero acrescentar, preciso acrescentar, a história do judô no Brasil. Quem são? Quem foram, melhor dizendo, os mestres, os professores que desbravaram? Quem foram os medalhistas do nosso país, medalhistas olímpicos, medalhistas em mundiais, em pan-americanos, enfim. Há também de se destacar os medalhistas, aí, os atletas que foram responsáveis pelas conquistas nas suas cidades. Isso é muito importante. O aluno ele tem que saber isso, que alguém na sua cidade conquistou algum título, nem que seja um título regional ou estadual, enfim, isso é muito importante para o judô. E por fim, eu quero tão somente agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Como eu disse anteriormente, sem saúde nós não podemos praticar o nosso judô. Agradecer a minha família, que sempre está ao meu lado, me auxiliando, me apoiando. Agradecer ao meu sensei, que é meu pai, sensei Orlando Sator Hirakawa, 8º dan de judô. A minha mamãe, a senhora Isabel. Agradecer ao meu irmão, sensei Makoto, que nós trabalhamos juntos aqui na academia. E agradecer a todos os meus senpais, aos Kohais. Agradecer aos mestres que desbravaram o judô aqui na nossa cidade. Agradecer
o Sensei Calazans, que é o nosso delegado regional, e aos nossos parceiros desse curso, que é o Despertar do Sensei, em sua 6ª edição. A todos, o meu muito obrigado. Arigatou.